Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas aqui do nosso comentário exegético da Escola Charles Spurgeon Online. Sou o professor Felipe Prestes e nós estamos na nossa 12ª aula deste módulo aqui, tratando aí ainda sobre o capítulo 2, versículos 3 a 11 de 1 João. Tem sido muito bom esse tempo em que a gente tem analisado, tido tempo aí para analisar esses versículos com cuidado, com mais especificidade, aprendendo grego, aprendendo Bíblia, porque uma coisa é igual a outra. Nesse caso, a gente está aprendendo grego com a palavra de Deus e ao mesmo tempo aprendendo a palavra de Deus, que é maravilhoso. E se você não sabe grego, você aprende com a gente, e se você não quer saber de grego de jeito nenhum, eu respeito você, sinto muito por isso, mas respeito o seu caso, mas não se preocupe. A gente tem a análise em que dá para entender também sem grego, sem saber o grego de uma forma tão específica assim. Muito bem, vamos começar com o versículo 5 nesta aula. O versículo 5 aqui de 1 João, capítulo 2. Vamos entender aí essa tradução, ver como é que o João Ferreira de Almeida chegou nessa tradução, ou os outros tradutores, enfim. O que eles pensaram, por que eles traduziram dessa forma. O texto em português: aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Então, Rosdan terei autu ton logon, ou seja, aquele, entretanto, que guarda a palavra, alethos en tuto, então verdadeiramente, en tuto, nele, reagape, o amor de Deus, tu theu teleioutai, ou seja, tem sido aperfeiçoado. Nisto, en tuto, gnoscomen, sabemos, mais uma vez a palavra, hot en auto esmen, que nele estamos, ou que estamos nele. Vamos aí traduzir então hos, a ideia aqui do hos, the an. Na verdade, a gente tem aqui uma formatação um tanto, na verdade, uma formatação um tanto diferente do que a gente já poderia conhecer. O que a gente sabe é que esse hos aqui, ele é um pronome relativo, que no caso no nominativo, então, é aquele que pode ser traduzido dessa forma exatamente, já que ele está no nominativo, indica a ideia aí de um sujeito. Então, aquele que, esse an aqui é uma partícula às vezes não traduzida, certo? Ele, na verdade, ele faz com que ele vai dar um início a uma afirmação. A gente não precisa se preocupar muito com esse an aqui, só para você saber. Esse the aqui, na verdade, é o nosso de, que você deve já saber que o de tem a ideia, então, do nosso mas, Então, aquele que, mais aquele que, ou aquele que, entretanto, aquele que, entretanto, ou aquele, entretanto que, ou aquele que, entretanto, terei, que é guarda. Então, aquele que guarda, o verbo guarda, tereo, guarda, autu ton logon. Quem guarda, guarda alguma coisa, ou seja, guarda a palavra. Então, guarda a palavra. Aquele que guarda a palavra autu. Então, aqui a ideia possessiva, guarda a palavra dele. Você percebe aqui o uso do genitivo, aqui do autos, então guarda a palavra dele. Palavra logos, palavra, verbo, como aparece lá em João também, no Evangelho. Enfim, aquele que, entretanto, guarda a palavra dele. Aí aqui a gente tem a palavra, você deve lembrar, então, da palavra que a gente já tratou sobre ela aqui, aletheia. A palavra aletheia, ela é a palavra verdade. E aqui a gente tem a palavra alethos. No grego, o ômega sigma, dessa forma aqui,
muitas vezes indicam um advérbio, certo? Então, verdadeiramente. Verdadeiramente. Porque no português a gente muitas vezes indica a palavra um advérbio de modo a partir do mente, né? Então, verdadeiramente, do sufixo mente. Então, alethos vai trazer a ideia do verdadeiramente. Esse é um toque importante aqui do advérbio, porque lembra que quando a gente quer ensinar grego para alguém, a gente não quer ensinar grego para que você escreva grego, quero que você aprenda grego para que você identifique as palavras gregas no Novo Testamento grego que já foi escrito. Então não quero que você seja apóstolo, né? Não quero que você escreva Bíblia. Bíblia já foi escrita, não precisa de mais revelação do que isso. Então, por que eu estou dizendo isso? O foco do grego é ajudar você a reconhecer as formas. Mais do que aprender, ensinar você a reproduzir as formas, é ensinar você a reconhecer. Então, se eu estou dando um toque para você que ômega sigma indica a ideia de advérbio, você anota essa afirmação aí, porque ela é bem importante para você reconhecer outros advérbios quando eles aparecerem. Então, entuto, essa ideia de entuto, muitas vezes vai indicar a ideia do nele, né? Então, é nisto ou neste, mas no caso, nele, né? Já que a gente está falando dessa pessoa, desse aquele que. Entuto, ou seja, nele. Então, aquele que, entretanto, guarda a palavra verdadeiramente, nele, verdadeiramente nele, re agape. Você lembra da palavra agape, uma palavra que é muitas vezes mal entendida no Novo Testamento, mas é uma palavra ao mesmo tempo conhecida, você já deve ter ouvido falar, ágape, agape. Ágape tem a ver, na verdade as pessoas lembram da palavra ágape, né? Mas em grego é agape. A palavra agape é amor, certo? Então, re agape, o amor. O amor. Lembrando, por favor, certo, que a palavra agape não significa o amor de Deus no sentido de que porque ele utiliza esse agape significa o amor de Deus. Até porque no Novo Testamento a palavra agape nem sempre se refere ao amor de Deus. Às vezes ela se refere ao amor do mundo. Demas amou o presente século. Esse texto de Demas, ele está em 2 Timóteo 4,10. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Demas, alguém que seguia no ministério com Paulo, aqui é mostrado como alguém que desertou do ministério de Paulo, abandonou a Paulo. Sabe com que amor Demas amou um presente século? A palavra lá é essa palavra aqui. Agapesas. Agapesas. O que é isso aqui, senão a ideia do verbo agape, tendo amado o presente século. Ora, essa formatação aqui é uma formatação que indica essa ideia de tendo amado ou o amou, e ele amou o mundo. O amor de Demas foi o amor pelo mundo. Então a gente não pode dizer que essa palavra agape aqui ela vai sempre se referir ao amor de Deus, porque não vai. Então essa ideia aí de que tem 3 tipos de amor, né? O amor eros, você já deve ter ouvido até uma pregação sobre isso. Eros, o amor philos, né? É tão bonita essa forma, né? E o amor ágape. Isso aqui, pessoal, não tem nada a ver. Sinto lhe dizer, mas na Bíblia essa diferenciação ela não existe. Na Bíblia, o amor às vezes tem a ver com a ideia de filéu, às vezes com a palavra ágape, se referindo a Deus ou a outra pessoa. O que vai diferenciar é o contexto, mas a palavra em si
não diz nada sobre aquele que está amando, né? A ideia de que filo seria o amor um amor fraternal, o ágape seria um amor sacrificial, e o eros seria a ideia de algo mais apaixonado, né? De onde vem a palavra erótico e tal. Olha, isso em termos do que a gente vê na Bíblia não existe. Então, só para que você não caia aí nessa falácia aí. Nele o amor reagape, então o amor de Deus. Por que eu sei que é o amor de Deus? Porque é agape? Não, porque ele diz aqui que é de Deus. Nele verdadeiramente o amor de Deus, teleiotai, ou teleiotai. Teleiotai tem a ver com a ideia de tem sido aperfeiçoado. Você vai lembrar da palavra teleios. A palavra teleios no grego tem a ver com perfeito, certo? E o verbo aí especificamente, ele é o verbo teleio, se eu não me engano, deixa me ver aqui. Teleio, exatamente. Teleio, que é eu aperfeiçoo. Teleio está aí no perfeito. Está no perfeito porque... Como é que eu sei que ele está no perfeito? Tem dois... Essa sílaba foi duplicada, né? Então, muitas vezes no grego, quando a gente tem essa duplicação de sílaba, é porque tem a ver com a ideia de perfeito, certo? E a gente vai traduzir isso como o amor de Deus tem sido aperfeiçoado. Porque ele também está na forma passiva, certo? Omai, ei, etai. Lembra que são essas formas do passivo, né? Terminações passivas. Então, omai, ei, etai, teleiotai. Dessa forma, nós temos a ideia do aperfeiçoado. E também, como a gente vê aqui, nisto, entuto. Então, nisto. Professor, mas aqui entuto diz a respeito a ele, nele, e aqui entuto diz respeito a nisto. Como assim? Por que um é nele e outro é nisto? Porque pelo contexto a gente percebe que essa frase acabou. O amor de Deus tem sido aperfeiçoado. Agora ele utiliza o entuto de uma forma mais genérica, certo? E também, no caso do grego, essa forma aí, ela é uma forma neutra. Ela é a mesma forma, aqui é masculino e aqui é uma forma neutra. Então é por isso que é nisto. A pessoa é igual, realmente igual. Como é que eu sei? Mais uma vez, contexto. Aqui ele está falando dele, de uma pessoa, e aqui ele está falando da situação de uma forma geral. É nisto que nós sabemos, é por isso que ele é neutro. Então, nisto, gnoskomen. Então, nisto, sabemos. Hot en auto esmen. Lembra do gnosko, o verbo gnosko, eu conheço. Então, gnosko, eu conheço. Gnoskei, tu conheces. E, na verdade, o eis, né? Gnoskeis, tu conheces. Gnoskei, ele conhece. Gnoskomen, nós conhecemos. Então, omen aqui, essa terminação, nós conhecemos, ou nós sabemos. Então, nisto, sabemos. Mais uma vez, João utiliza aqui uma fraseologia gnóstica. Às vezes eu vou usar o G do português, acabo misturando aí com o gama do grego, mas enfim. Gnóstico. Fraseologia gnóstica. Como assim? Usa uma palavra, essa é uma palavra muito ligada ao gnosticismo, ideia do conhecimento e tal. Então ele diz, nós sabemos, é assim, nisto que nós conhecemos. Se alguém, na verdade, que hot, então nisto sabemos que, a partícula aqui, né, o hot, que estamos, esmen, mais uma vez aqui o verbo eimi, certo?
mas aqui na sua forma terceira pessoa do plural, aliás, primeira pessoa do plural, as men, mesmo que do men. Ou seja, nisto sabemos que estamos, verbo ser, primeira pessoa do plural, presente. Nisto sabemos que estamos en auto. Nisto sabemos que estamos nele. E assim a gente tem uma terminação, na verdade assim a gente tem uma forma ligada aí à primeira pessoa do plural, né? Nisto sabemos que estamos nele. Muito bem, traduzido o texto, tendo sido traduzido o texto, vamos aqui então para a sua análise. Depois dessa aula de grego aí que eu acabei de colocar aí para você, espero que não tenha sido cansativo também, mas ninguém vai poder dizer que eu não expliquei, né? Alguém pode dizer que eu expliquei até demais, mas que eu não expliquei não, né? Vamos aí. Quando a gente diz aqui, João, é importante salientar aqui sobre o formato. Antes eu estava sempre colocando as palavras, né, as frases ou as orações, enfim, aquilo que eu estava analisando eu colocava aqui com um ponto e ia explicando. Aí eu percebi que isso estava tomando muito espaço do slide e eu não quero fazer um slide com palavras muito pequenas para que você não possa acompanhar e ao mesmo tempo eu não quero que você que não sabe grego, se você não sabe grego, não queria que você se sentisse perdido. Então, por isso que eu botava o português do lado, certo? Mas isso estava ficando muito grande, muito texto no slide e estava ficando complicado. Então, eu achei que seria melhor simplificar fazendo o seguinte, agora eu estou pintando, né? Colocando aqui uma cor daquilo que eu estou analisando, certo? Então, essa é a seção que eu estou analisando. E eu vou sempre marcar aquilo que eu estou chamando a atenção aqui no português. Então, sempre eu vou trazer o português aqui, nesse cabeçalho, e aqui embaixo o texto grego completo e a parte que eu estou traduzindo, né, a parte que eu estou analisando, ela vai estar em alguma cor, no caso aqui em marrom, né? Expliquei isso, então. João já havia falado sobre guardar os mandamentos de Deus. A gente falou nas últimas aulas, quem conhece a Deus, que guarda os seus mandamentos, etc. Agora ele traz a ideia não só de guardar os mandamentos, mas de guardar a palavra, certo? Guardar a palavra aqui. Aquele que guarda a sua palavra. É isso para o que João está chamando a atenção agora. Aquele que guarda a sua palavra. Logos, a palavra logos, ou no caso aqui ela está no acusativo, logon, por quê? Porque quem guarda, guarda o logon, certo? Ou seja, guarda alguma coisa, por isso ela está no acusativo, mas acho que isso eu já falei. Então, pode-se entender esse logos, então, por exemplo, lembra que quando se fala lá com respeito ao verbo da vida, logos teszoer, ou seja, com respeito ao verbo da vida, esse verbo ou essa palavra da vida, a gente falou lá no versículo, acho que esse é o versículo 4 exatamente, capítulo 1, versículo 4, a gente viu lá que essa palavra da vida é Jesus Cristo, né? É o verbo encarnado, disso que ele está falando lá. Então, quando diz, né, nisto sabemos, né, que guardamos a sua palavra, né, de que estamos nele, de que guardamos a palavra de Cristo. No caso aí, pode-se entender que esse logos é a palavra de Cristo, não necessariamente a pessoa de Cristo, mas a palavra de Cristo. O verdadeiro cristão, então, ele responde positivamente e continuamente à lei de Deus e à totalidade da sua revelação em Cristo. Como assim? Ele responde positivamente e continuamente à lei de Deus, tem que guardar os seus mandamentos, mas ele guarda também a totalidade da revelação em Cristo, aquilo que Cristo revelou, aquilo que Cristo mandou, a palavra de Cristo é guardada por aqueles que conhecem a Deus, né? Que tem o amor tem sido aperfeiçoado nessa pessoa, né? Colocando dessa forma, então é possível que João esteja enfatizando a pessoa de Jesus
em relação à lei, já que havia alguns que davam mais ênfase à lei do que ao próprio Senhor Jesus Cristo. Como assim? Lá na época em que João está escrevendo, lembra que a pessoa de Jesus Cristo estava sendo atacada, a obra de Jesus Cristo estava sendo atacada. Então o que é que João faz? Ele chama a atenção para a palavra de Cristo. Olha, tem que guardar a palavra de Cristo. Essa palavra de Cristo, esses mandamentos que Cristo deixou, a vida que Cristo ensinou a partir do seu exemplo e do seu ministério, do seu ensino, olha, tudo isso é algo que você precisa guardar. Mas por que você tem que guardar? Você tem que guardar porque você, na verdade, isso é uma prova de que o amor de Deus vai estar sendo aperfeiçoado em você. Isso é uma prova que na verdade, você conhece a Deus. Então, é por isso que você precisa guardar a palavra de Cristo. Porque essa palavra vem do próprio Cristo. Então, de uma certa forma, ele equipara os mandamentos, né, a lei do Antigo Testamento. É uma lei que ele ensinou, né, desde o princípio, amar ao próximo, que é um ensino de Jesus Cristo, que é um ensino do Antigo Testamento, enfim. Então, ele equipara essa lei às palavras de Cristo. Então, ele eleva a pessoa e as palavras, né, do Senhor Jesus Cristo a um nível bem maior. Falando ainda sobre isso, como você pode perceber aí também, essa afirmação é um pouco mais inclusiva, porque ele diz aquele que. É como se ele chamasse, ó, eu quero dizer aqui para você quem é que faz assim. Se você é alguém que age assim, então você entra nesse grupo aqui, certo? Se você é alguém que guarda a palavra de Cristo, então você está nesse grupo de pessoas em quem o amor de Deus tem sido aperfeiçoado. Estou incluindo pessoas, estou chamando pessoas para que esse amor, na verdade, estou chamando pessoas, incluindo pessoas nesse grupo aí daqueles em quem o amor de Deus tem sido aperfeiçoado. Isso é importante porque, na verdade, o autor alguém poderia dizer que João estava sempre enfatizando para tirar as pessoas do seu meio, mas não, ele está chamando as pessoas, chamando aqueles que são crentes de verdade, não aqueles que estavam ensinando falso ensino. Mas, de uma certa forma, a gente pode perceber aí que aquele que é um chamado às pessoas que se incluem aí. É uma motivação. Você se inclui naqueles que guardam a palavra de Cristo, ok. O amor de Deus tem sido aperfeiçoado em você. Então, o cristão que é ativamente obediente não simplesmente conhece a Deus, certo? Se ele obedece a Deus, ele não simplesmente conhece a Deus, mas o amor de Deus é teleiota, eu sei. Ou seja, alcança sua completude. A gente vai falar mais sobre isso. Mas nele o amor de Deus tem sido aperfeiçoado. O amor de Deus teleiotai, certo? Nessa pessoa que ama a Deus, ou seja, que obedece os seus mandamentos. É interessante também ele usar a palavra aletheos, verdadeiramente, para distinguir a falsa afirmação do conhecimento de Deus. Se alguém está dizendo assim, ó, esse é o que é verdadeiro, se eu estou sempre enfatizando isso, olha, pessoal, esse aqui é o verdadeiro Felipe Prestes. Este é o verdadeiro vídeo do Felipe Prestes. Este é o verdadeiro vídeo da escola Charles Spurgeon. Esta escola em que eu tenho ensinado é que é a verdadeira escola Charles Spurgeon. Esse professor é o que é verdadeiramente professor da escola Charles Spurgeon. Olha, se eu estou falando isso para você direto, verdadeiramente, o que você imagina? Você imagina que tem gente que não é verdadeiro e está sendo o professor Felipe, ou está ensinando na escola Charles Spurgeon, ou se diz ensinar na escola Charles Spurgeon, enfim. Se eu estou chamando para esse verdadeiramente, é porque tem gente que falsamente tem feito isso, certo? Tem gente que falsamente acha que o amor de Deus está nele, sendo aperfeiçoado. Então, nesse sentido, a gente percebe que
esse alethos é um chamado a uma legitimidade, a uma originalidade, a algo que é de fato verdadeiro. O quê? O amor de Deus tem sido aperfeiçoado nessa pessoa, verdadeiramente, e não pretensamente, não falsamente, como acontecia ali com aqueles falsos mestres. Muito bem, chegamos aí em Teleiotai, né? E na próxima aula a gente vai falar um pouco mais sobre esse amor, o amor de Deus ter sido aperfeiçoado. A gente vai falar mais sobre isso. Espero que você tenha gostado. Até a próxima, se Deus quiser.